Amados irmãos e irmãs, o que vocês estão prestes a ouvir não é um conselho passageiro, mas uma transformação profunda, uma mudança na forma como vocês caminham, falam, pensam e agem. Uma mudança em como vocês interpretam suas circunstâncias e comandam seu futuro. Deixem-me compartilhar uma verdade que muitos homens demoram a compreender, muitas vezes tarde demais. A vida de vocês se molda às suas crenças. A maneira como vocês esperam que as coisas aconteçam é, em grande parte, como elas se desenrolam, não por um mero acaso do destino, mas por causa do foco. Seus pensamentos dominantes atraem circunstâncias que se alinham com eles. Eles moldam suas ações, sua linguagem e sua perseverança diante dos desafios. Então, e se vocês assumissem, agora mesmo que tudo está cooperando para o bem de vocês, mesmo quando for difícil, mesmo quando houver silêncio, mesmo quando não houver prova visível, e se vocês vivessem como se o resultado já estivesse assegurado, como se a porta já estivesse aberta, e tudo o que vocês precisassem fazer fosse atravessá-la? Isso não é um otimismo vazio, mas uma engenharia espiritual que transforma vidas, capacitando homens e mulheres a superarem o fracasso, a crítica e o temor. Henry Ford não esperava que as coisas dessem certo. Ele decidiu que dariam. Ele investiu sua crença no desconhecido, antes mesmo que o mundo acreditasse que era possível. Enquanto todos diziam que o automóvel era uma fantasia, ele construiu fábricas. Thomas Edison não duvidou após o seu primeiro, centésimo ou 10º milésimo protótipo fracassado, porque ele assumia que o sucesso era inevitável. Ele não precisava ver para crer. Ele carregava a certeza em sua mente e agia como se a vitória já fosse sua. Charles Schwab não operava a partir do medo, mas da fé em sua visão. Uma fé tão forte que impérios de aço foram moldados por ela. Sua convicção era contagiante. Sua crença inspirou outros homens a segui-lo. Andrew Carnegie, o homem que transformou a indústria e a riqueza na América, não se perguntava, e se isso não funcionar? Ele agia como se os resultados já estivessem garantidos. Essa é a energia que constrói legados. Então por que não você? Por que não agora? Por que não hoje? Vocês já gastaram tempo demais se preocupando, hesitando, contando histórias, a si mesmos enraizadas no medo. Chegou a hora de virar a página, porque a versão de vocês que hesita, que pensa demais, que se encolhe quando a vida se torna barulhenta, não pode coexistir com a versão de vocês que caminha em certeza. Vocês não podem servir a 2 senhores. Um deles deve morrer. Hoje, eu lhes ofereço uma nova perspectiva, um novo padrão, um novo paradigma. Hajam como se todas as coisas cooperassem para o bem daqueles que amam a Deus. Não porque é uma garantia automática, mas porque essa fé os torna invencíveis. Quando vocês assumem que o sucesso é inevitável, vocês se movem com coragem, falam com autoridade e comandam suas vidas em vez de negociar com elas. Este vídeo é um recomeço, um novo sistema operacional, e deve ser repetido não uma vez, não 2, mas diariamente, até que o subconsciente de vocês aceite essa certeza como lei, até que a dúvida seque na presença da sua calma. Porque o medo não pode habitar onde a fé está presente, e no momento em que vocês vivem em alinhamento com a crença de que o resultado está assegurado, vocês destroem o poder do medo. Ouçam com intensidade. Declarem essas verdades em voz alta. Permitam que elas entrem em seus sistemas como combustível, porque o que faremos a seguir não é apenas motivação, mas reprogramação. E até o final desta hora, vocês não pensarão da mesma forma, não se moverão da mesma forma e não serão os mesmos. Vamos começar. Vamos começar com uma pergunta que tem o poder de reescrever toda a sua história. E se tudo desse certo? Não apenas as pequenas coisas, não apenas os resultados confortáveis, mas tudo. Os contratempos, os atrasos, a dor, o silêncio, os desvios, os momentos em que nada faz sentido. E se tudo isso, cada fragmento da luta, estivesse construindo a versão exata de você que é necessária para o sonho que vocês têm pedido? Infelizmente, muitos vivem na preocupação.
Eles acordam se preparando para o fracasso, falam sobre os piores cenários, esperam pela traição, aguardam que o fundo caia, mesmo quando a vida está em ascensão. E por causa dessa expectativa, eles direcionam inconscientemente sua energia para o que temem, em vez de para o que desejam. Mas há uma forma melhor de viver, um caminho que não requer alarde, um caminho que não exige perfeição, um caminho que simplesmente pede uma coisa de vocês: que creiam antes de ver. Porque a verdade é que a crença não é uma reação. A crença é uma escolha. E essa escolha direciona a energia da sua mente. O subconsciente não argumenta com vocês. Ele aceita o que vocês o alimentam e então constrói em torno dessa crença. Se vocês dizem as coisas nunca dão certo para mim, seu subconsciente responde entendido e começa a filtrar o mundo através dessa lente. É isso que vocês começam a notar. É isso que vocês começam a esperar. É isso que vocês atraem, não por magia, mas porque vocês pararam de procurar por qualquer outra coisa. Agora, imaginem o oposto. Imaginem acordar, não importa a circunstância, com essa ordem silenciosa rodando em segundo plano. Tudo está cooperando para o meu bem. Mesmo que vocês estejam quebrados, mesmo que tenham sido traídos, mesmo que o caminho ainda não esteja claro, vocês ainda se movem como se estivesse acontecendo. Vocês ainda executam como se as portas já estivessem se abrindo. Vocês ainda constroem como se a fundação fosse sólida. Essa crença praticada diariamente irá reconfigurar toda a sua vida. Porque quando vocês assumem que as coisas estão funcionando a favor de vocês, vocês se tornam mais calmos sob pressão, mais pacientes na espera, e vocês se movem com poder mesmo quando a evidência ainda não está lá. Isso não é ilusão, isso é liderança de si mesmo. Thomas Edison disse certa vez: "Eu não falhei, eu apenas encontrei 10.000 maneiras que não funcionam." Isso não é apenas perseverança. Esse é um homem que assumiu que a lâmpada já era sua. Era apenas uma questão de tempo. Ele não perguntou: "E se isso nunca acontecer?" Ele perguntou: "O que mais posso tentar?" Porque ele sabia que estava chegando. Essa mentalidade é a diferença entre o homem que desiste após 3 reveses e aquele que se torna uma lenda. Quando seus investidores riram da ideia de um carro para o homem comum, Henry Ford não tentou provar a si mesmo com palavras. Ele não se encolheu de medo. Ele seguiu em frente como se o mundo estivesse errado e sua visão já estivesse concluída. Isso não é arrogância. Isso é crença com disciplina. É a decisão de agir como se estivesse funcionando, mesmo quando vocês ainda não conseguem ver. Os fracos esperam por provas. Os poderosos se movem como se a prova já existisse. É isso que essa mentalidade lhes dá. Ela remove a necessidade de validação. Ela substitui o pânico pela postura. E ela instala um novo sistema de crenças. O resultado é certo. Eu ainda não cheguei lá. Então deixem-me perguntar novamente: e se tudo der certo? E se o atraso fosse uma provação, uma forma de Deus protegê-los de um mal maior? E se a confusão fosse o Espírito Santo os guiando por um caminho que vocês não conhecem? Um caminho que os levará ao propósito que Deus tem para suas vidas? Vejam, uma vez que vocês instalam essa crença, uma vez que ela se torna o seu padrão, vocês não temem mais o desconhecido. Vocês o recebem com gratidão, porque o desconhecido não é o inimigo, é a evidência de que algo maior está se formando. E o único trabalho de vocês é continuar se movendo, construir quando for tedioso, liderar quando ninguém estiver aplaudindo, agir como se o resultado estivesse bloqueado, mesmo que o placar diga que vocês estão perdendo. Porque o placar não mede o seu espírito, não acompanha a sua fé, não vê o que está se construindo nos bastidores. Só vocês sabem disso. Só vocês sabem quão profunda essa decisão vai. Então, digam para si mesmos agora mesmo: eu vivo como se tudo estivesse cooperando para o meu bem. Eu não entro em pânico, eu me preparo. Eu não imploro por sinais. Eu me rendo à sua vontade. E eu não vou desistir, porque eu já decidi o final. Isso não é pensamento positivo, mas guerra mental.
É a escolha de caminhar através do caos com ordem em sua mente. Porque uma vez que vocês decidem como isso termina, vocês não precisam hesitar no meio. Ajam como se tudo desse certo, e em breve dará. Porque o que a mente aceita, o mundo começa a espelhar. Existe uma qualidade acima de todas as outras que separa o errante do construtor, o perdido do travado, o homem que observa a vida acontecer do homem que a molda com suas próprias mãos. Essa qualidade é a determinação de propósito. Um objetivo, claro, inabalável e inegociável. Um alvo gravado tão profundamente no subconsciente que se torna impossível de ignorar, mesmo no silêncio, mesmo na derrota, mesmo na dúvida. Isso não é um sonho vago, não é uma lista de metas, não é uma lista de desejos digitada em um telefone à meia-noite e esquecida pela manhã. Isso é propósito escrito com fogo, carregado com disciplina, protegido com a sua vida. Porque, sem propósito, sua energia se espalha. Suas horas são roubadas pela distração. Seu foco é sequestrado pela próxima coisa brilhante. Vocês perseguem uma dúzia de caminhos e não dominam nenhum. Vocês constroem pela metade, e então vão embora. Vocês confundem movimento com ímpeto, atividade com realização, ruído com direção, mas quando vocês se tornam homens com determinação de propósito, seu caminho se estreita, sua visão se aguça. Vocês param de acordar se perguntando o que o dia trará e começam a ordenar que o dia entregue o que vocês já decidiram. Isso é poder. Esse é o começo da transformação. Olhem para cada homem que mudou o curso da história e vocês encontrarão um propósito por trás de seus passos. Henry Ford não tinha como objetivo ser rico algum dia. Ele decidiu revolucionar o transporte e o buscou com um foco tão preciso que o mundo não teve escolha, a não ser se ajustar. Charles Schwab não se deixou levar. Ele sabia o que estava lá para construir. Ele sabia do que Carnegie precisava. E seu propósito era tão magnético que outros o seguiram, não porque ele exigiu, mas porque sua clareza tornou a hesitação impossível. Abraham Lincoln não chegou à grandeza por acaso. Ele tomou uma decisão tão clara, tão final, que nem mesmo uma nação dividida conseguiu abalar. É disso que vocês precisam agora. Uma decisão final, uma linha na areia, uma frase que vive em seus ossos tão clara que sua mente orbita ao redor dela todos os dias. Deixem-me perguntar. Vocês conhecem o seu propósito? Vocês sabem, sem sombra de dúvida, o que vocês estão aqui para fazer? Porque senão, nenhuma estratégia, nenhum sistema, nenhum vídeo motivacional irá salvá-los. O progresso de vocês sempre será temporário. Seus hábitos desmoronarão sob pressão porque a única coisa que mantém tudo unido é o seu porquê, a sua decisão, o seu propósito. Então, escrevam uma frase, não 10. O que é que vocês devem construir antes que o tempo de vocês aqui termine? Em quem vocês devem se tornar? O que vocês devem dar? Qual é o resultado que a vida de vocês exige? Não porque é fácil, mas porque vocês decidiram que importa mais do que qualquer outra coisa. Esse é o seu propósito. E uma vez que vocês o têm, vocês o leem em voz alta todas as manhãs. Vocês o escrevem à mão todas as noites. Vocês não esperam se sentir inspirados. Vocês o ensaiam até que ele substitua todos os outros pensamentos. Este é o fundamento de toda a confiança. Acordar e saber para onde vocês estão indo. Vocês não se comparam. Vocês não navegam. Vocês não hesitam, porque seus passos já estão atribuídos. Tudo o que vocês fazem, a comida que vocês comem, os livros que vocês leem, os hábitos que vocês instalam, as palavras que vocês falam, os riscos que vocês correm, tudo se inclina para uma coisa: o seu propósito definitivo. E isso lhes dá imunidade espiritual contra a distração. Vocês não invejam mais o caminho dos outros homens, porque vocês estão presos ao de vocês. Vocês não temem mais o fracasso, porque vocês sabem que ele faz parte da construção. Vocês não precisam mais de aprovação, porque o seu propósito lhes dá autoridade.
E a partir desse lugar, as decisões se tornam fáceis. A clareza se torna a bússola de vocês, o tempo se dobra a favor de vocês, porque o universo, sua mente e cada átomo de seu ser começam a conspirar em torno de uma coisa: a conclusão da missão. Mas sem esse propósito, até mesmo os melhores hábitos se desviarão. Até mesmo o homem mais forte cairá. Até mesmo a mente mais brilhante perseguirá coisas que não importam. Então, escrevam a frase, gravem-na em sua alma. Isso não é para algum dia. Isso não é para quando a vida se acalmar. Este é o dia em que vocês param de viver como uma folha ao vento e começam a se mover como um construtor com ordens de dentro. Digam agora: eu conheço o meu propósito e eu o sigo sem desculpas. Eu não espero mais por clareza, eu a gero. Minha energia é sagrada e minha direção está travada. É assim que os impérios começam, não com ruído, mas com uma decisão, gravada tão profundamente no espírito de um homem, que até mesmo o tempo se curva em sua direção. E se vocês ainda não tomaram essa decisão, tomem-na agora, porque o relógio ainda está correndo. Mas seu foco não tem estado. E vocês têm trabalho a fazer. Vocês têm poder para construir, e nada disso acontecerá sem propósito. A fé não é algo que vocês esperam, não é um presente que desce do céu, não é o resultado da esperança ou das circunstâncias. A fé é algo que vocês constroem. Ela é construída da mesma forma que um edifício é construído, tijolo por tijolo, ação por ação, pensamento por pensamento, até que vocês estejam no meio de algo tão forte, tão estável, que até mesmo suas dúvidas devem se curvar diante dela. Deixem-me dizer uma verdade que muitos homens nunca entenderão. A fé não é emoção, é repetição. É o subproduto da crença consistente e disciplinada, falada em voz alta, escrita, agida, até que o subconsciente de vocês a aceite como fato. Vocês não encontram a fé, vocês a forjam, vocês a treinam, vocês a ensaiam, até que ela não exija mais evidências porque ela se torna a evidência. E aqui está a chave. A mente não acredita no que é verdade, ela acredita no que é repetido. É por isso que tantos homens acreditam no fracasso, porque eles o ensaiaram. Eles falaram dúvidas diariamente. Eles imaginaram o desastre repetidamente. Eles alinharam suas ações com o medo e então se perguntam por que a fé não chegou. Deixem-me ser claro. Vocês não podem ensaiar a fraqueza e esperar que a força apareça. Vocês não podem marinar na hesitação e esperar que a certeza cresça. A fé, como o músculo, é conquistada através da resistência. Ela é construída aplicando pressão ao seu conforto. E cada vez que vocês seguem em frente, especialmente quando é difícil, vocês ganham mais dela. É por isso que a autossugestão não é um jogo. Ela é a porta de entrada. É o ato de alimentar deliberadamente a mente com a identidade que vocês escolheram, não a que lhes foi dada, não a que lhes rotularam, mas a que vocês projetaram. É por isso que eu não digo a vocês para assistirem a um vídeo casualmente e esperarem que ele os mude. Eu digo a vocês para repetirem, para estudarem, para repetirem, porque quando vocês fazem isso, quando vocês tornam essas palavras mais altas do que a dúvida, algo extraordinário acontece. Vocês começam a acreditar em si mesmos. Essa é a raiz de todo o poder pessoal. Saber que quando vocês falam, seu subconsciente ouve. Então, comecem cada dia com comando, não com confusão. Acordem e digam o roteiro do homem que vocês estão se tornando. Não apenas porque soa bem, mas porque vocês sabem que está escrevendo novos sulcos em sua mente, e esses sulcos se tornarão o caminho que seus pés trilham. Thomas Edison não teve sucesso porque se sentiu inspirado. Ele teve sucesso porque sua fé no resultado era maior do que qualquer fracasso isolado. 10.000 vezes ele tentou. 10.000 vezes ele encontrou uma maneira que não funcionou. Mas ele nunca os chamou de fracassos, porque sua fé estava ancorada. Ele já tinha visto a luz antes que o mundo a visse. E cada ato de esforço, cada momento de fadiga,
Cada vez que ele reiniciava suas ferramentas e começava de novo, era outra camada de crença. John D. Rockefeller não ascendeu por sorte. Ele treinou seu pensamento como um homem treina para a guerra. Ele acreditava em sistemas, em estrutura, em certeza. E essa certeza não veio do caos, mas do ensaio mental. Ele construiu riqueza em sua mente antes de construí-la no mundo. Vocês devem fazer o mesmo, e vocês devem se ver seguindo em frente. Vocês devem se imaginar se movendo com poder. Vocês devem falar consigo mesmos como um general dando ordens a um exército leal, com calma, com clareza, com convicção, porque sua mente subconsciente está ouvindo, está sempre ouvindo, e cada palavra que vocês sussurram, cada frase que vocês repetem, está construindo fé ou quebrando-a. Então, deixem-me perguntar: vocês estão falando poder ou veneno? Vocês estão reforçando coragem ou condicionando covardia? Vocês estão usando suas palavras para levantar a si mesmos ou para abaixar a si mesmos? Porque o que vocês repetem se torna real. A fé não é barulhenta, não é chamativa, não implora por atenção. A fé é silenciosa, fundamentada, constante. Ela é construída no escuro. Ela é construída quando vocês aparecem apesar de seus sentimentos. Ela é construída quando vocês dizem "eu vou" e seguem em frente sem aplausos. Ela é construída quando ninguém está olhando e vocês se movem de qualquer maneira. É assim que Abraham Lincoln liderou uma nação através do fogo. Ele não era o mais popular. Ele não era o mais barulhento. Mas ele acreditava na visão tão profundamente, tão completamente, que nenhum crítico poderia abalá-la. E quando a fé se torna inabalável, a ação se torna automática. Vocês não tentam mais se levantar, vocês fazem. Vocês não se perguntam mais se estão prontos, vocês se movem. E seus resultados começam a se multiplicar, não por acaso, mas por design. Então, aqui está a sua instrução. Escrevam o seu objetivo principal. Leiam-no em voz alta todas as manhãs e todas as noites e com emoção, com certeza, com fogo, visualizem o resultado. E não uma vez, mas diariamente declarem sua identidade, não como um desejo, mas como um fato. Eu sou focado, eu sou disciplinado, eu ajo com propósito, eu não hesito. Isso não é teoria, isso é prática. E quando vocês a praticam por tempo suficiente, o homem que vocês costumavam ser, o homem da dúvida, do medo, da hesitação, ele desaparece em pó, e o homem da fé surge, não algum dia, mas hoje. Chega um momento na vida de cada homem em que ele deve tomar uma decisão tão final, tão absoluta, que não haja caminho para recuar. Esse momento não é sobre emoção, não é sobre confiança, é sobre compromisso. Queimar a ponte significa isso. Vocês removem todas as saídas, todos os planos de contingência, todas as desculpas silenciosas que sussurram. Se isso não funcionar, eu sempre posso voltar. Não. Vocês não podem, não mais, porque esse homem se foi. Deixem-me dizer algo que todos os titãs da história souberam. Vocês não se transformam verdadeiramente até removerem a opção de permanecerem os mesmos. Vocês não podem construir uma nova vida enquanto se agarram à antiga. Vocês não podem se tornar alguém novo e ainda guardar espaço para a pessoa que vocês costumavam ser. Vocês não podem vencer com os olhos meio no espelho retrovisor. Charles M. Schwab não se tornou o presidente da Carnegie Steel jogando pelo seguro. Ele não era o homem mais inteligente na sala. Ele era o mais decidido. Ele se portava como um líder antes que o mundo o visse. Ele alinhou sua fala, seu tom, sua energia com a posição desejada, e ao fazer isso, ele fechou a porta para a mediocridade. Quando ele entrava na sala, a sala sentia. Se vocês querem esse tipo de presença, vocês devem decidir tão completamente, tão violentamente, que seu eu passado fica atordoado em silêncio. É isso que significa queimar a ponte. Não é simbólico, é estratégico. Quando vocês removem a opção de desistir, quando vocês fazem com que não haja volta, vocês ativam uma parte de sua mente que a maioria dos homens nunca toca. É a parte que deve vencer, porque não tem escolha,
Andrew Carnegie exigia isso de seus homens. Ele não queria aqueles que estavam interessados no sucesso. Ele queria homens com uma obsessão, homens que queimaram a ponte para todas as outras atividades. Ele entendeu esta verdade. Uma mente dividida é uma mente derrotada. E o mesmo deve acontecer com vocês. Vocês não podem servir a duas identidades: o homem que vocês têm sido e o homem que vocês estão se tornando. Um deles tem que morrer. Isso significa que vocês devem remover tudo o que dá oxigênio ao antigo vocês. Todas as distrações, todas as desculpas, todas as pessoas que os mantêm pequenos. Vocês dizem que querem ascender? Bom, então é hora de remover a escada de volta para baixo. Vocês dizem que querem se tornar irreconhecíveis? Então, parem de guardar lembranças de seu eu passado. Isso significa que vocês excluem os contatos que drenam seu foco. Vocês limpam seu espaço de coisas que reforçam os velhos hábitos. Vocês param de visitar os cantos mentais onde a dúvida ainda vive. Vocês destroem o conforto que vocês usam para recuar, porque o conforto é um mentiroso. Diz que vocês estão bem onde estão, mas a grandeza nunca vive lá. A grandeza começa no momento em que vocês fecham a porta dos fundos e seguem em frente com fogo. É isso que Henry Ford fez quando apostou tudo na linha de montagem. Ele não pediu permissão. Ele não tentou convencer os céticos. Ele decidiu. E nessa decisão, ele removeu o fracasso como uma opção. As pessoas riram. Ele não riu, porque um homem que queimou a ponte não tem tempo para entreter dúvidas. Ele está ocupado demais executando. Agora me ouçam com atenção. Vocês serão tentados mais de uma vez a olhar para trás. Vocês pensarão em como era fácil ser preguiçoso para navegar, para dormir, para viver sem pressão. E essa voz soará razoável, oferecerá equilíbrio, dirá a vocês que está tudo bem, apenas desta vez. Essa voz é o fantasma final da antiga identidade. Matem-na. Não a entretenham. Não respondam a ela. Não se expliquem a ela. Substituam-na. Toda vez que ela sussurrar, vocês falam mais alto. Eu disse 90, não 9. Eu ajo por decisão, não por sentimento. Eu me movo porque eu escolhi esse caminho. Não porque é fácil, mas porque é meu. Vocês entendem o que isso faz? Isso endurece a sua vontade. Isso treina o seu subconsciente para acreditar que a sua palavra é lei, que suas ações não são sugestões. São comandos. É aqui que a vantagem se forma, porque agora vocês não precisam de emoção para se mover. Vocês não precisam de motivação. Vocês se movem porque a ponte se foi. Vocês se movem porque o homem que vocês costumavam ser não tem mais abrigo. Vocês se movem porque a única direção é para frente. Thomas Edison não esperava por um avanço. Ele decidiu que haveria um, e ele trabalhou como um homem sem alternativa. 10.000 fracassos, e nenhuma vez ele considerou voltar atrás. Por quê? Porque ele não tinha ponte para retornar. Vocês devem adotar a mesma mentalidade. Queimem o plano B, eliminem o e se, vivam como se esta fosse a única chance, porque é. O relógio não pausa, o mundo não espera, e nem vocês deveriam. Vocês têm dançado com a disciplina por tempo suficiente. Vocês têm flertado com a grandeza por tempo suficiente. Agora é a hora de se casar com a missão completamente, finalmente, sem hesitação. Porque uma vez que a ponte se foi e o fogo se eleva atrás de vocês, não há volta. Apenas para frente, apenas execução, apenas evolução. Que isso seja o ponto de não retorno, que isso seja o dia em que tudo mudou, que isso seja hoje. Nenhum homem ascende sozinho. Nenhum homem se torna poderoso permanecendo isolado. Enquanto a disciplina é forjada na solidão, a aceleração nasce no alinhamento. Existe uma força mais poderosa do que a força de vontade, mais potente do que a habilidade ou a ambição. É o poder do mastermind. E começa com esta verdade. Vocês se tornam como as mentes com as quais vocês se alinham consistentemente. Seus pensamentos são moldados pelo seu círculo. Sua energia é influenciada pelo seu ambiente. Sua identidade é forjada na companhia que vocês mantêm.
Vocês podem acreditar que são fortes o suficiente para carregar sua missão sozinhos, mas olhem ao redor. Verdadeiramente olhem. Com quem vocês compartilham seu tempo? Quem vocês permitem que moldem sua visão? Com quem vocês falam mais? Porque essas vozes estão construindo vocês ou quebrando vocês. O Mastermind não é apenas um grupo, é uma aliança mental, uma convergência de mentes alinhadas movendo-se com uma intenção compartilhada. Elevar, não distrair. Construir, não entreter. Aguçar, não suavizar. Vocês devem buscar isso ou vocês devem construí-lo. Isso significa encontrar homens que falam com clareza, que se movem com propósito, que entendem o que o silêncio significa, que não precisam ser lembrados da missão, porque eles a vivem. Quando vocês conectam sua mente a outras pessoas movendo-se com o mesmo fogo, algo milagroso acontece. Vocês se tornam mais rápidos, mais fortes, mais focados. Vocês multiplicam sua energia. Vocês comprimem os prazos. Vocês começam a desbloquear ideias que vocês nunca teriam visto por conta própria, porque o Mastermind traz perspectiva. Isso não é teoria. Essa é a mesma estratégia usada pelos maiores construtores da história. Henry Ford não construiu seu império no vácuo. Ele se cercou de pensadores, engenheiros e homens de crença inabalável. Eles nem sempre concordavam, mas eles se alinhavam. Eles se desafiavam. Eles se desafiavam uns aos outros a formas superiores de execução. Thomas Edison tinha uma rede mental de colaboração, não de ruído. As ideias passavam entre as mentes, cada uma sendo aprimorada através da obsessão compartilhada. Andrew Carnegie, uma das mentes mais ricas que já viveu, atribuiu sua fortuna não à sorte, não ao capital, mas ao poder do Mastermind, a ter um objetivo reforçado por muitas mentes unidas em propósito. Charles M. Schwab também ascendeu porque ele buscou alinhamento com a visão mais elevada e fez dela seu ambiente diário. O Mastermind não acontece por acaso. Ele é criado com cuidado, deliberadamente. Mas sejamos claros, nem todos ao seu redor se qualificam. Um Mastermind não inclui pessoas que falam com dúvida, pessoas que fofocam, pessoas que buscam conforto, pessoas que zombam da disciplina, pessoas que esperam por permissão para se mover. Vocês devem removê-los de sua atmosfera mental imediatamente, porque uma única mente fraca em seu círculo pode diluir o fogo que vocês estão construindo. Proteger sua energia não é arrogância, é estratégia. Se um homem não alimenta sua visão, ele a sangra. Se ele não espelha o seu compromisso, ele os distrai dele. Se ele não consegue ver o futuro que vocês estão construindo, ele não tem lugar em sua fundação. Deixem-me dar uma regra. Se vocês não trocariam de lugar com a vida deles, não aceitem conselhos de sua voz. Vocês não são obrigados a carregar o peso da confusão dos outros. Vocês estão aqui para construir algo diferente, mais nítido, mais claro, mais alto. Então, o que vocês fazem? Vocês formam seu Mastermind por escolha. Comecem com uma mente alinhada, uma voz que os aguça, um homem que fala clareza sobre o caos, depois outro e outro, até que seu círculo se torne um sistema, uma estrutura, um apoio tão firme, tão alinhado que o fracasso se torna difícil. Reúnam-se semanalmente, falem com propósito, compartilhem metas, mantenham uns aos outros em padrões mais elevados, eliminem a linguagem suave. Talvez algum dia eu tente, substitua-a por declarações, com responsabilidade, com fogo. E se vocês não conseguem encontrar este círculo ainda, sejam-no. Sejam o padrão. Falem com autoridade. Movam-se com convicção. Outros sentirão e se levantarão para encontrá-los ou cairão. Não busquem aprovação. Não tentem converter aqueles que estão comprometidos com a deriva. Apenas construam. Apenas se movam. Apenas vivam alinhados. E aqueles que devem caminhar, com vocês aparecerão. Isso não é sobre comunidade por uma questão de conforto. É sobre alinhamento por uma questão de poder. Porque quando uma mente tão afiada quanto a sua se junta a outra de igual fogo, as leis do sucesso começam a se dobrar. O caminho fica mais claro. Os resultados ficam mais rápidos. O ruído fica mais silencioso. Esse é o poder oculto do Mastermind.
o poder de multiplicar sua missão. Então, tomem sua decisão agora. Com quem eu preciso me alinhar? Quem eu preciso liberar? E em quem eu preciso me tornar para atrair as mentes que eu quero ao meu redor? Então, comecem. Uma conversa alinhada pode mudar sua vida, e uma fraca pode roubá-la. Escolham sabiamente. Antes da ação, antes do dinheiro, antes do impulso, deve haver crença, porque nenhum homem jamais realizou algo de grandeza sem primeiro vê-lo em sua mente. Vocês devem acreditar muito antes que o mundo lhes dê permissão, muito antes que o mundo aplauda, muito antes que a evidência apareça. Esse é o verdadeiro teste. Vocês conseguem agir como se já fosse real enquanto ainda está invisível? Isso é o que separa os poucos que se levantam dos muitos que desistem. Entendam, a fé não é um luxo, não é uma mentalidade opcional reservada para os otimistas. A fé é um requisito, a fundação, o início de toda transformação. Vocês podem pensar que precisam de clareza para começar. Não precisam. Vocês podem pensar que precisam de recursos, motivação, apoio. Não precisam. O que vocês precisam é de uma decisão apoiada pela crença. O tipo de crença que é sentida em seu peito, que move seus pés, que fala mais alto do que a dúvida, mesmo quando sua voz treme. Abraham Lincoln não sabia como a guerra terminaria. Ele não tinha certeza na estratégia. Mas ele tinha fé no princípio. Fé de que a liberdade deve vencer, mesmo que a estrada custe tudo. Henry Ford não tinha mapa, nenhum mercado, nenhuma aprovação. Mas ele acreditava tão profundamente em sua visão que o mundo acabou se dobrando à sua certeza. Rockefeller construiu impérios antes que a infraestrutura sequer existisse. Por quê? Porque em sua mente já estava feito. Edison, Carnegie, Schwab, nenhum deles esperou por evidências antes de acreditar. Eles criaram a evidência agindo antes dela. É isso que a fé faz. Ela precede os resultados. Mas o medo faz o oposto. O medo diz, eu esperarei até ver a prova. A fé diz, eu me moverei e então farei com que a prova apareça. Qual voz vocês obedecem? O medo espera. O medo navega. O medo calcula cada risco e esquece cada recompensa. A fé constrói. A fé age. A fé acredita e se move de qualquer maneira. E se vocês pensam que isso é apenas pensamento positivo, vocês